Energia, desejos, vontades, ganas. Ganas de conversar. Bem-vindos. Em Wandsworth, Londres, nasci em 2005 a banda de indie rock The Excess. Intro é a canção de abertura do seu primeiro álbum de estúdio, foi a primeira escolha musical do meu convidado de hoje. Com ela abrimos o Ganas. Ele chama-se Pau Storch. É Storch ou é Stork que se diz? Em alemão é Stork. É Stork. Pois, portuguesado é Storch. Ok. Então Pau Storch, porque vamos usar as coisas, vamos dizer as palavras da maneira certa. Nasceu em Barcelona, quase no final de 1977. É o segundo catalão que eu entrevisto, o que diz muito sobre as pessoas que eu admiro. É um fotógrafo absolutamente extraordinário. Capta como muito poucos a essência de quem está do outro lado da objetiva, mais do que pessoas. Retrata sentimentos e sem nenhum pudor, almas. Fotografou-me algumas vezes e é meu amigo. Obrigada por teres vindo. Vou começar por perguntar porque é que escolheste esta música dos Excess, ou XX, não sei dizer isto. Quando puseste a questão de escolher 4 músicas fica complicado, para quem gosta de música é muito complicado, portanto acabei por fazer a escolha das músicas um pouco em função daquelas porque as músicas também às vezes marcam certas viragens na nossa vida. Claro. 2005 foi uma fase de algumas mudanças. Eu tinha criado há pouco tempo uma empresa, eu desenvolvia software, portanto era outra área, e essa foi daquelas músicas que foi pôr o álbum a tocar, e não sei porque até hoje é uma das músicas que me acompanha e que me marcou e que me recorda um pouco desse período. É engraçado, e as pessoas vão perceber que as músicas que vêm a seguir não têm absolutamente nada a ver com esta, ou seja, tu gostas de música a vários níveis, és eclético, não é? Sou, muito. Olha, então vamos fazer só aqui uma brincadeira com umas perguntas pequeninas e agora vou-te tramar. Eu sei que isto é difícil e toda a gente me diz a mesma coisa, mas o que eu peço é que me escolha, quando eu digo escolho uma música só, vou reformular a pergunta porque fica tudo em pânico, não consigo escolher uma música só. A música que te acompanha agora. Qual é a música há alguma canção que marque esta altura da tua vida? Arcade Fire, Ready to Start. Muito bem. Já vamos perceber porque é a seguir. E um filme? Tens um filme da tua vida? Blade Runner. Olha, fez anos recentemente, ou há uns dias. A banda da tua vida tens? Essa pergunta é muito ingrata para as que ficam em segundo lugar. Não é? Mas Pearl Jam. Pearl Jam, ok. Quem é que te falta fotografar? Quem é que me falta fotografar? É uma pergunta também bastante dura, porque é um tema bastante sensível na fotografia. As pessoas associam o nosso grau de estatuto, conhecimento, autoridade, consoante a pessoa. E às vezes nós nos cruzamos com pessoas, não é? Há pessoas, há uma foto para mim, das que mais significam para mim, que foi tirada a pulso, que foi a do Cisa Vieira. Porque eu ia fotografá-lo, fazia parte do programa de um evento, e por questões de segurança naquele evento bloquearam os elevadores e o Cisa disse que não estava para subir escadas, portanto foi direto para o palco onde ele ia ser orador. E eu peguei no flash, peguei numa sombrinha de 1,5 m, tive que passar por não sei quantos seguranças para conseguir aquela foto. E quem vê a foto de fora pensa, ok, este fotógrafo foi escolhido exatamente para tirar a foto, aquela alma, aquela coisa toda, não é? E às vezes não acontece assim, às vezes é por impulso. Quem é que eu gostava, ou quem é que eu reconheço o valor e gostava de pô-lo no meu registro? O Messi. Há uma coisa que os catalães que eu entrevisto, que é a cena do Messi, vem sempre o Messi. E um prato favorito tens? Gostas de comer, não gostas? Gosto muito de comer. Eu adoro cozinhar, vou pegar por aí que é mais fácil, risoto. Que bem. E a quem é que servias esse risoto? Com quem é que gostavas de sentar à mesa a jantar? Não, o Messi outra vez, não. Não, a Carolina, como sempre. Oh. Olha,
a tua infância, fala-nos, como é que era o Pau pequenino? Conta-nos um bocadinho da tua história. Nasces em Barcelona, Vou com como é que era? poucos anos, portanto lembro-me muito pouco de Barcelona, vou para o Brasil, Ok, não sabia. cambiado logo, em 1980. Uhum. Era o mais novo de 3 irmãos, vou com os meus pais, provavelmente o meu pai foi talvez os pioneiros nisto de mudar de continente por trabalho. Foi convidado para ser diretor-geral de uma multinacional e era um pouco impulsivo e lá fomos nós. Não é? Todos. Sem saber uma única palavra em português e lá fomos morar para São Paulo. Pois foi muito boa. Foi boa a infância. Olho de uma forma um pouco estranha para o Brasil, para aquele Brasil que eu vejo hoje, mas eu vou dizer que provavelmente foi mais feliz do que aquela que eu poderia ter tido em Espanha, ou se calhar cá mesmo. Mas porquê é que dizes que foi mais, porquê é que dizes que foi mais feliz que aquela que poderias ter tido? Porque no Brasil as pessoas são ultra, hiper extrovertidas, porque não há filtros sociais. Tu esbarras numa pessoa e de repente passas um mês a jogar futebol com ela todos os dias. E isso permitiu também ver uma realidade completamente distintas da minha, não é? E acho que isso dá-te vida, leva-te a onde estás hoje e sabes onde é que estás, onde é que podias estar, que cada pessoa tem a sua luta e isso é importante. É aquilo que eu mais tento passar aos miúdos, é perceberem que aquilo que eles têm, há muitos que desejariam ter, outros que têm mais e que não dão valor, por exemplo. É verdade. Diz-me, até quando é que ficas no Brasil? Ou seja, 92. portanto, ajuda-me a fazer as Até contas. aos 14 anos. Até aos 14. E vens para Portugal, entretanto. Sim, 91 acho eu que foi. Não, vou para Madrid. Ok. Decido mudar de ares, os meus pais já se tinham separado, a minha mãe veio morar para Portugal nessa altura e o meu pai morava em Madrid, eu decidi ir para a Espanha. Uhum. E pronto, lá está. Uma pessoa projeta quando está longe de uma realidade, que aquela realidade é idílica, não é? Que é numa separação de pais, porque depois é assim, nós sempre vemos o lado mau, não é? A mãe é que me dava os raspanetes, o meu pai não dava porque estava ausente. Claro. Portanto, não podia dar raspanetes nem nada. E quando vinha de férias à Espanha, é um mês de férias que eu costumo dizer, é gelados todos os dias, é festa todos os dias, não é? Então nós associamos, é um pouco como viajar a uma cidade diferente, não é? Tu passas uma semana em Nova Iorque e tu amas aquilo. Achas o máximo. Vais para lá viver. Vai para lá trabalhar. Vou trabalhar. É um pouquinho mais agreste. E tive 3 anos em Madrid, foi adolescência, portanto há aí uma quebra que é dura. Arrancares alguém aos 14 anos De um sítio como o Brasil. não, e começas a estabelecer as tuas amizades, os namoricos, começas a construir a tua pessoa social, porque até aí, não é? Tu vais atrás dos teus pais para onde fores e pronto, há piscina, há amigos, conheces daquele. Mas rapidamente adaptei-me e tive lá 3 anos, só que senti que também não era aquilo que eu ali. queria. Não. E é com 17, é nessa altura que vens para Portugal? Sim, faço cá o 12º, entro cá no técnico e estou lá há 2 anos, não me adaptei nada àquilo, é um dos traumas que eu tenho, e saí dali para estudar pós-produção de áudio. Ok. Tive 2 anos a estudar pós-produção de áudio, acabei, vi que o meu sonho, que era gravar bandas, também não ia acontecer. Era gravar bandas o teu sonho? Não, tive um 19 e fui convidado a fazer o turno da meia-noite às 8 da manhã a sonorizar novelas. E decidi que não. Também não. Também Ok. não era a minha vida. Então, como já programava, desde que entrei no técnico eu trabalhava em part-time no desenvolvimento de software, decidi montar uma empresa e dediquei-me a isso. Só na produção, na criação de software? Sim. Ok. Até 2015. Muito bem, já vamos voltar a essa fase, mas antes eu tinha que te perguntar isto. Quando estavas ainda no Brasil, pequenino? Pequenino? Sim, pequenino. O que é que querias ser? Confesso que não tinha nada definido. Não queria ser astronauta, nem polícia, nem fotógrafo. Nem bombeiro, nada disso. E brincavas a quê? Já percebi que jogavas à bola. Sim. Há uma coisa boa que aquele país tem e as pessoas associam muito ao futebol, mas não só.
As escolas lá têm uma componente de desporto muito forte, também no basquete, que não fui, e no vôlei, mas são dois desportos que a minha altura também não era a melhor do planeta, mas tínhamos acesso a muitos esportes e era das minhas coisas favoritas, não é? Há uma parte que eu tive que aprender a ser filho único, porque os meus irmãos têm mais 6 anos um e 8 outro do que eu. Portanto, eu dou por mim a entrar no 5º ano e a ficar sozinho, porque eles já vão estavam para a faculdade. E vão para outra cidade e praticamente só vinham a casa de 15 em 15 dias. E toda a gente saiu do Brasil ou alguém ficou da família? Fomos saindo. Meus irmãos ficaram lá, eu vim com os meus pais, depois fui para Madrid. Depois um dos meus irmãos foi convidado por uma multinacional para ir para os Estados Unidos, mora lá até hoje. E o outro, houve um dia que também decidiu fechar os negócios que tinha lá e vir para a Europa, e mora agora na Alemanha. No meio desta confusão toda de sítios, tu és o quê? Ou o que é que te sentes? É a pergunta que todo mundo me faz. As pessoas querem que eu sinta isto ou querem que eu sinta aquilo. Não, eu não quero que tu sintas nada. Eu quero é que tu me respondas. Não dá para dizer que eu tenho uma... Vamos lá ver uma coisa. O que é que nos delimita, o que é que nos define? Pois as fronteiras são uma coisa que a zona onde nascemos, não é? Há uma frase em espanhol que diz que a pessoa não é de onde nasces, é onde passa. Que significa a pessoa é de onde vive e morre e não de onde nasce. Portanto, eu diria que neste momento levo mais bagagem portuguesa que outra coisa qualquer. Eu perguntei-te isto porque quando entrevistei o Jaume, ele disse-me, ele é claramente catalão de alma e coração. Agressivamente catalão, sim. É blaugrana, assim, até à raiz da alma. E eu estava curiosa, porque primeiro eu não sabia da tua passagem pelo Brasil. E depois de repente, espera aí, então tanta coisa, o que é que faz de nós? Eu também sou daquelas que acredito que sou de qualquer lado. É onde eu estiver bem, é onde eu sou. Não há fronteiras, as pessoas que estão à minha volta aqui são aquelas que me modam, não é? Claro que o catalão depois tem essa coisa, não é? Que automaticamente leva com aquela bitola do separatista e do refilão, e não sei, se eu fosse da Moldávia ou se fosse do Paraguai, as pessoas já tinham uma certa indiferença, não é? A primeira vez que me perguntam o nome, depois o nome é catalão, depois o catalão, de que lado é que tu estás? Separatista? E eu digo, pá, não Mas perguntam-te logo de que lado é que tu estás? Sempre. Sim. Bom, vou ler aqui uma coisinha. Sim. Diz assim: And now my bitter ends chafe beneath the clouds of what was everything. Oh, the pictures have all been washed in black, tattooed everything. Dispensam apresentações, são os maravilhosos Pearl Jam, a tua banda, com o seminal Black. Esta é especial. Porquê? O Black. Esse álbum todo para mim é muito especial. Acho que foi daqueles álbuns em que houve aquela febre dos Nirvana, eu ouvia outro tipo de música, mais pesada, mais rock psicodélico, outro tipo de coisas, e esse álbum caiu, não sei, parecia que fazia sentido, e aquela é uma segunda transição, é a transição que eu venho, estamos a falar, este álbum é de 91, em que eu venho de Madrid para cá, com 17 anos. É engraçado que tu associas, isso é giro, tu colocas as músicas no tempo, cronologicamente. Ainda há bocado me disseste, em 2005 era a fase, blá blá blá, portanto, e eu
tenho aqui convidados que escolhem músicas em que nem sequer, de uma altura em que nem sequer eram nascidos, portanto é engraçada essa tua Lá está. colocação. Se me perguntar se gosta de música clássica, eu adoro música clássica. Agora, há músicas às quais nós somos expostos e podia ter trazido música clássica, ela podia ter aparecido na minha vida, apesar de ter sido escrita há 300 anos atrás, naquele momento. Preciso momento. Só que nós vivemos nessa altura, uma altura em que hoje, por exemplo, com o Spotify eu já não sinto isso, em que os álbuns saíam e nós tínhamos uma exposição enorme ao álbum. E uma coisa que eu digo aos meus filhos é: está a acabar uma música, nós temos a controlar a seguinte. Pois é. Nós víamos o CD, a obra tinha o começo, meio e fim. Agora não, ela passou a ser uma música, uma faixa, e de repente ela agora passa a ser 15 segundos de TikTok. Pois é, é verdade isso. Deixaram de ser uma obra, é pena. E esta música, a própria letra acaba por ser um pouco indefinida, não é? E quando mudas, principalmente aos 17 anos, estás a começar do zero. Traz uma bagagem, mas uma coisa que, quando perguntaste há bocado de onde és, tu és onde tens os teus amigos de infância, tu és. E eu não tenho, essa das poucas coisas que realmente é triste, porque tu se calhar cruzas-te com amigos de 30 anos atrás, de 20 anos atrás. Não é muito frequente, mas sim. Mas Sim, eu percebo que pode acontecer, sim. E aqui é uma quebra, depois as redes sociais que vieram a partir de 2007, 2008, voltam-te a trazer um pouco, mas não é a mesma coisa. Isto já parece terapia. É das poucas coisas de estares a rodar que às vezes sentes falta. Desses amigos. Dessa continuidade de relações, desse saber como é que estão hoje. E não é aquele saber, então Ana, como é que estás? Tudo bem? Tu vais fazer o quê? Vais mentir pela enésima vez aquele dia, dizer, está tudo bem. Tudo ótimo. Ninguém tem tudo bem. Só que tu também não vais chegar a uma pessoa com quem não tens uma relação mais próxima e dizer, epá, não, olha, estou com esse problema, este e este. É uma grande treta. Mas é verdade. E pronto, este álbum hoje é em loop. É em loop. E é o álbum todo. É que eu também sou assim. É para começar no início e acabar no final. Já falaste um bocadinho atrás do teu percurso académico, disseste-me que foste para o técnico. Explica-me um bocadinho mais essa fase, ou seja, fase escola, superior e depois superior ou não? Eu tinha Epá, esse foi um pouquinho rebelde. Isso, como é óbvio, refletiu-se, e aquilo que hoje dizemos aos miúdos, para ter calma, como os meus pais diziam, e não tinha, obviamente, isso refletiu-se nas notas. Eu queria ser arquiteto e, obviamente, o 19 e tal que era preciso na altura, eu estava 4 valores abaixo disso. Portanto, a minha segunda escolha não foi por paixão, foi... Porque sim. Sim. Por segunda escolha. Por segunda escolha, sim, e eu pensei, quer dizer, mexo em computadores desde os 5 anos de idade. O meu pai sempre trabalhou nessa área, portanto, desde muito pequeno que nós tínhamos computador em casa, que na altura ainda era um objeto que praticamente havia nas empresas e uma outra pessoa tinha em casa. Comecei a aprender a programar, comecei a trabalhar em part-time nisso, a mexer com a multimédia toda, portanto, eu olhei para isso como, olha, há de ser a continuidade natural, dedicar-me a isto. E foi por isso, mas entrei completamente em choque com o ambiente. Não era o tipo de ambiente que... O técnico, é isso que estás a dizer. Com o qual eu me identificasse, com o comportamento das pessoas. O próprio comportamento das pessoas eu acho que mudava muito de um semestre para o outro. Portanto, há uma cultura. É uma coisa que eu depois também aprendi que acontece em tudo que é empresas ou, claro que sim. Ou tudo que são ambientes. E simplesmente, olha, não me identifiquei até que cheguei ao segundo ano de negação e decidi, olha, não estou para isto. E decidi, então o que é que gostava de fazer? Olha, gostava de gravar música e pronto. Foi para isso que eu procurei um curso e fui tirar um curso. Já a trabalhar, e à noite tirava o curso. E essa parte do gravar música também não correu bem? Não, ainda... Portanto, eu toco também, portanto, ainda fiz umas músicas com um amigo com quem morei na altura. Fazíamos alguns jingles, algumas coisas, mas o conceito mesmo que eu queria era gravar bandas em estúdio, o mais acústico possível. E é um dos problemas que
que também se nota na fotografia e em outras áreas neste país, que é um país que acaba por ter uma escala muito pequena e não é preciso muitos profissionais para suprir o topo, As necessidades. sim, daquilo. E também foi uma fase em que de repente o mercado também se começa a abrir muito e era mais em conta gravares em Londres, onde havia centenas de estúdios, do que pois. cá, não é? E vemos hoje em dia os estúdios cada vez estão a mirrar, cada vez são menos e cada vez são menos competitivos e cada vez há menos trabalho nessa área. Pronto, e de gravar bandas saltamos para onde? Um passinho outra vez atrás, que foi, olha, sei programar, portanto, Vou fazer vou uma empresa trabalhar de nisso. software. Estava a começar, sim, a multimédia começava a ganhar algum peso. Portanto, eu comecei a programar no que se chama HTML, ou que era a produção de páginas de internet, em 1997, em part-time. Quer dizer, naquela altura nós ainda tínhamos os e-mails Mail Telepack PT, tínhamos que ligar-nos por modem, quer dizer, foi mesmo nos primórdios. Então eu pensei, olha, isto vai ser um bom caminho. E a fotografia surge quando? Profissionalmente ou... Não, a todos os níveis. Primeiro, sem ser profissional, quando é que surge? A fotografia, eu diria que por volta de 2004, 2005, começa a ser algo mais sério, sem ser aquilo ter uma compacta e tirar umas fotos nas férias, que todo mundo fazia. Foi quando eu começo realmente a olhar para a fotografia de uma forma diferente, portanto, como produzir um conteúdo e não tirar um shot, como as pessoas fazem com o telemóvel hoje. Em 2008 é quando eu decido deixar de fumar. Portanto, e isso traz... E abro, no dia dos meus anos, abro a internet, ligo uma Amazon e o euro, ou a libra nesse caso, tinha despencado e estava em paridade com o euro, e uma câmara que custaria na altura a volta dos seus 5.000 euros estava por 3.000 euros. E eu fiz contas rápido de cabeça e percebi que o que eu fumava num ano eram 3.000 euros. Então eu decidi, ok, vou gastar já, peguei no cartão de crédito, comprei, na altura não havia Amazons a entregar à porta de casa, portanto tive que falar com um amigo que morava em Londres para ele receber a câmara lá, para ele trazer quando viesse cá no Natal, Natal não, em janeiro, e naquele momento eu disse, olha, foi mesmo da noite para o dia, já não tenho dinheiro para fumar o ano que vem, portanto não posso fumar. E de repente dou por mim com uma câmara profissional de alto calibre, e ao mesmo tempo com aquela responsabilidade eu tenho que tirar partido disto. Partido a nível pessoal. Nunca pensei, nunca pensaste vou em fazer. dedicar-me. Aliás, achava que era impensável dedicar-me à fotografia. Não tinha-lhe se calhar mais respeito do que muitos fotógrafos têm hoje. Que infelizmente cada vez há mais fotógrafos no mercado, mas enfim, fotografam qualquer coisa sem um objetivo. Pronto, vem a câmara profissional 2008. em 2008. 29 de dezembro de 2008. Poxa, o dia em que deixaste de fumar. Se foi o dia que eu comprei, eu recebi para aí a 15 de janeiro, uma coisa assim. Boa. E depois, como é que se torna uma profissão? Como é que tu percebes, como é que de tirar umas fotos que para ti eram conteúdo e eram bonitas, como é que tu percebes que, espera aí, se calhar até tenho jeito para isto e vou... No início eram horríveis. Eram horríveis, Eram muito más, sim. Mas é assim que se começa ou não? É Acho preciso que experimentar. Sim, acho que qualquer cozinheiro também começa por cozinhar mal. Acho que em qualquer profissão nós começamos a achar que estamos a fazer o melhor do mundo. E é engraçado porque na fotografia tens uma curvatura e ela vai cada vez ampliando ou cada vez vai se alargando, que é, tu tiras fotos e passado 15 dias achas que são uma treta. Passado uns anos, já elas duram 1 mês, 2 meses, de repente duram 6 meses, até que chega um ponto em que de repente há fotos que tu olhas para elas passado 6 anos e continuam boas. Tirei esta foto. Portanto, acho que era difícil pensar, entrar no mercado da fotografia, achava que era um mundo completamente à parte, apesar de eu abrir a minha primeira empresa com 19 anos e sempre vivi a trabalhar para mim próprio, portanto, sempre abri mercado nas mais diversas áreas e só realmente em 2015 é que eu tomo a decisão de, não. Olha, numa dessas perguntas, a sair de uma das torres do Colombo,
com um parceiro, ele me disse, então, estás bem? E eu disse, não estou farto disto. Estou farto, quero vender a minha empresa, não quero saber mais disto. E ele diz-me, olha que eu tenho um parceiro que é capaz de estar interessado, e lá, pronto. Era a minha segunda tentativa de vender a empresa, e durante 6 meses fizemos a transição e dediquei-me a full time a partir de junho de 2016. Agora, aquilo que me perguntaste, a partir de 2012, eu diria 2011, 2012, eu sempre tive o bichinho de aprender como é que as coisas funcionam do ponto de vista prático. Comprei umas cabeças de flash, tinha algum espaço na empresa e montei um estúdio lá. E aí já não era aquela coisa de sair à rua e fotografar coisas do cotidiano, eu tinha que trazer conteúdo para o estúdio. Para dentro do estúdio. E foi um pouco aquele boom dos blogs e das redes sociais. Eu pensei, olha, quem é que precisa de conteúdo? Pode-se fazer aqui uma permuta, na altura achava interessante, e foi de exposição por conteúdo. Trabalhei com 1001 influenciadores e fazia no estúdio. Portanto, à sexta-feira tirava a gravata e ao fim de semana, pronto, dedicava-me àquilo. Tirava a gravata, é ótimo. E sempre foram pessoas, porque eu vou-te explicar porque é que tu fizeste esta pergunta. Porque eu lembro-me de tu fotografares algumas vezes, ires lá à casa ou em eventos e fotografares comida, e do Joe dizer, o Pau é um fotógrafo de pessoas. E nota-se que te dá muito mais prazer fotografar pessoas. Pronto, ele já percebeu rapidamente que não era bom com não é que não eras bom, é que não é a mesma paixão, não, e isso nota-se. Não me atrai, sim. E tive um projeto durante algum tempo de fotografia de comida. Eu descobri mais tarde, de vários projetos que eu tive na fotografia, que todos iam me levar às mesmas coisas. Pessoas, gastronomia e música. Portanto, eu sempre fotografei música, é uma paixão. Gastronomia é outra, mas no fim do dia pessoas. Portanto, já fotografei N pratos, apesar das pessoas não verem isso porque eu não o comunico. Mas se me perguntares onde é que eu fui mais feliz, se calhar, olha, no evento que houve ontem, o Face Food Magazine, que eu não pude ir, mas umas edições atrás eu fiz lá retratos. Pois fizeste, é verdade, eu lembro-me disso. Eu ia dizer-te que, mas não foste sempre o fotógrafo do Face Food Mag. Nem sou ainda, nem... Mas é engraçado que quem olha para o Face Food Mag, e agora estamos a entrar aqui eu consigo ver-te ali, ou seja, para mim faz sentido que tu tenhas ido fazer aqueles retratos porque é assim que tu fotografas. Sim. Há fotos icónicas do Joe que tu tiraste que são... Sim, uma delas foi lá. E eu estive a falar com o Jesus justamente disso. Eu quero fazer parte desta família. Aquilo é muito giro. Está muito bem construído. E está ligado a... Eu trabalhava também com o Congresso Estrela Damm. Pronto, já trabalhei com outras coisas relacionadas porque é uma área. De Paulo Amado, eu não me lembro agora. O animal? Não, o outro. O Congresso dos Cozinheiros. Porque lá está, eu revejo certas coisas e para mim o chefe é uma pessoa que dedica para além daquilo que pode. É uma paixão. E gosto de trabalhar com pessoas que têm uma paixão. Por isso é que quando me perguntas quem é as pessoas que gostavam de fotografar, há de ser pessoas que de certa forma dedicaram-se, não é pela beleza estética, não é pelas curvas, não é porque tem o nariz mais assim, não, é porque reconheço o valor. E o fotógrafo tem essa coisa egoísta às vezes de querer fazer com que essas pessoas façam parte das figuras do meu álbum. E mais uma vez, voltando àquilo que dizias, não se fotografa da mesma forma duas pessoas. Pois não. A própria forma, o que tu reconheces valor à pessoa, impacta na forma como tu fotografas. Sabes que me inibe muito ser fotografada por ti. Alguma vez te disse isto? Não, pai, não. Não, mas não és a primeira pessoa que diz isso. Muito. Temos outra pessoa em comum que uma vez disse-me que era mais difícil ser retratada por mim vestida do que por outros fotógrafos despida. Porque o que eu exijo às pessoas tem a ver com o emocional. Pois tem. Não chegas lá, eu ponho as luzes, tiro a foto, entro calado, saio mudo. Não. Eu vou puxar por ti, eu vou puxar porque há um motivo de estarmos a fazer aquela fotografia.
E claro que isso remexe com muita coisa dentro das pessoas, não é? O que é que faz um bom modelo para ti? Lá está, depende. O que faz um bom modelo é não ser modelo, número 1. Ok? Ok? Pior coisa Não que posar. é que eu não gosto de fotografar, apesar das pessoas acharem que são profissionais, é muito mais fácil, porque tu não consegues estabelecer aquela relação emocional. Tem ali uma série de posições e não é uma coisa que me agrada. Já tive boas surpresas com modelos que percebem a vibe e conseguem se adaptar, mas o melhor E eu acho que é esse o problema. É isso que gera a inibição. Isso que tu ias dizer e que não acabaste, é isso que gera a inibição, que é tens que baixar as barreiras. tens. Tens que permitir ser tu sem pensar, será que vai correr bem? Vai ficar boa a foto? Porque o problema da fotografia, e voltamos aqui a um tema que eu abordo, tenho uma luta dentro da área da fotografia, acho que as pessoas estão a sair muito mal formadas para o mercado da fotografia, e depois, quando aprofundei o retrato, apercebi-me que é mais delicado que isso. Nós temos uma série de aulas durante o ensino primário e secundário, como é o caso de TIC, ou EV, ou já se instituiu, que são aquelas cadeiras mais fracas e que não contam para nota, mas que são importantes, mas que são vistas de uma forma leviana. E acho que faz falta as pessoas terem informação sobre comunicação, sobre comunicarem, sobre se expor, sobre comunicação não verbal, sobre saber, porque acho que isso é o que hoje em dia realmente faz a diferença entre um bom profissional e um mau profissional. São soft skills, porque é assim, mexer numa câmara, todo mundo sabe. Ou aprende? Sim, mas chega lá. Agora, ser um bom profissional nesta área do retrato, tens que saber lidar com pessoas. E não há uma única cadeira nos cursos. Eu estive a ver os mesmos cursos superiores de fotografia, que pronto, ao ter a palavra superior, as pessoas já elevam. Eu vejo os trabalhos de final de curso e são sobre temas tão nonsense, tão conceptuais, mas ao mesmo tempo tão superficiais. E depois vemos no mercado onde 99% das pessoas são freelancers, eles não têm uma única cadeira sobre gestão de negócio, ou sobre marketing, ou sobre comunicação, quanto mais sobre isto, não é? Que é lidar com pessoas. Então o que acontece? O modelo não está instruído. O modelo Sim. não sabe como se deve comportar. Vivemos numa sociedade de resultados. Portanto, quando vais fazer um trabalho, tu sabes o que é que tens de fazer. E sabes a partir de que momento estás a brilhar ou a partir de que momento fizeste literalmente merda. Em frente a uma câmara tu não sabes. Pois não. E se o fotógrafo, ainda por cima, não interage, tu começas a sentir completamente frustrada. Para além disso, tu estás perante uma coisa que é muito mais delicada, por exemplo, do que estas câmaras de vídeo. Se eu te perguntar pela tua infância, como fizeste há bocado pela minha, tu vais ter memórias em que tu neste momento estás baralhada e não sabes distinguir se realmente tens aquela memória ou se uma fotografia sobre a qual falaram contigo e passaram-te um legado familiar, portanto, já não sabes se viveste ou não. memória, sim. Com o vídeo isso não acontece. Tu Verdade. podes olhar para as fotos do teu casamento e nem precisas olhar para elas, estão aqui, mas se tu olhares para o vídeo, se fizeste um vídeo, ei, já nem me lembrava disto, ei, não grava da mesma forma. E no fim do dia, o vídeo são 25 imagens por segundo ou 30, depende do sistema, mas não interessa. Nós reagimos de uma forma diferente à fotografia. E por fim, e tu passaste por um processo de mudança grande, nós acordamos todas as manhãs e olhamos para o espelho. E eu vou dizer uma coisa, tu olhas para tudo aquilo que não gostas. Ok? Foi o que te fez, por um lado é bom, é um gatilho que te faz mudar, por outro lado é o ser humano que é. Tu olhas para o espelho e dizes, estou a ficar mais velha, estou com cabelos brancos, estou com rugas. O Covid não foi bom, estou mais gordinha, eu estou a ficar com a cara da minha mãe. Mas ninguém para olhar para o espelho e dizer 5 coisas positivas que está a ver. Eu tento fazer esse exercício, por acaso. E então o que acontece? Com esta coisa de que as fotografias se cravam no nosso imaginário e que nós vivemos numa sociedade cada vez mais sensível à imagem, a pessoa está na pior situação possível. Está exposta, não se vê bem, Não controla. não controla e não sabe o que é que nós queremos. Quando eu chego lá e, por exemplo, há processos que nós fazemos na fotografia, como ligar a câmera a um ecrã
Eu muitas vezes viro o ecrã para a pessoa, muitas vezes escondo o ecrã da pessoa, tem a ver com a pessoa que eu estou a sentir à minha frente. E quando nós começamos a dar algo menos abstrato, de o que é que nós queremos atingir e como, a pessoa começa a perceber que isto afinal tem um caminho e ela própria começa a perceber-se, ao ver imagem a imagem, evolução. Isso começa a dar-lhe confiança, isso começa a fazer com que ela se veja de outra forma e isso transforma a pessoa. Engraçado. Não é fácil de explicar isto às pessoas, porque quando as pessoas olham para mim pensam, ok, é uma luz, uma câmera e tirar este uma tipo foto fazer assim. e todos os medos que a pessoa tem. Por isso sim, acabei por encontrar nas pessoas um processo em que me apercebi que deste lado da câmera eu já não conseguia melhorar mais. A luz é mais assim, é mais assado, se é preto e branco, se é cor, se é com este tom, se é puxar isto ou puxar aquilo. Podes pôr toda a técnica, mas tens que interagir para o lado de lá. E é isso que acho que falta formação, porque é preciso. Eu diariamente vejo o trabalho de alguns concorrentes meus e alguns passam por workshops meus. Eu quando digo concorrentes não é no mau sentido. Sim. Temos que atacar o mesmo mercado, vivemos disto, ora ganha um, ora ganha outro. E dá-me um certo prazer ver a mudança em alguns e perceber que é algo que dá para ver. Enquanto as pessoas fixam só na cor da t-shirt, no sorriso, nisto e naquilo, tu consegues perceber quando é que a pessoa se está a expor realmente e quando é que não se está a expor numa imagem. Lançada em 27 de fevereiro de 95 e parte do álbum The Bands, vamos ouvir os Radiohead com High and Dry. Jumps in a week, bet you think that's pretty clever, don't you, boy? Flying on your motorcycle, watching on the ground. Ai, porquê? Porque este álbum provavelmente é dos melhores álbuns da minha adolescência. Onde é que estavas? Estava cá. Ok. Cá. Já estava cá. E é daqueles álbuns que eu acho que eu redescobri também passado alguns anos. E para mim, desta fase, é o meu álbum favorito. E a voz dele é incrível. E sim, e as letras, letras também são delicadas, vamos chamá-la assim. Delicadas é ótimo. Podemos falar do teu projeto em construção, o Formas? Explica-nos. Podemos. Apesar do alarido e do reconhecimento que o meu trabalho tem, eu sinto que não tenho trabalho. Ok? Ui. Não, é assim, vamos lá ver uma coisa. Trabalho comissionado é o meu sustento, é aquilo que eu faço. Faço bem, não com falsas modéstias, eu faço muito bem. As pessoas chamam-me, têm uma necessidade, seja uma empresa, seja uma pessoa a título pessoal, seja um catálogo, eu vou e faço. Agora, é um trabalho partilhado, é um trabalho que não é só meu. Eu fiz um trabalho muito giro a semana passada com os criativos, tive que fazer uns cenários gigantes e depois aquilo vai passar por 3D, aquilo tem um conceito criativo prévio ao meu, eu só acrescento algumas coisas. Mas legado, aquilo que se pode dizer, eu fiz isto com as minhas mãos desde o início, eu nunca fiz. É uma coisa que eu senti que até o Covid eu queria, mas ia adiando. Ok. Com desculpas. Está a correr muito bem, não estou a juntar dinheiro porque o projeto que eu quero fazer tem que ser assim, tem que ser assado. Depois torrei esse dinheiro todo a manter a empresa durante o Covid, então agora já não tenho dinheiro. E eu decidi, este ano acabou-se. Tenho que fazer o meu projeto ou começar os meus projetos. E é uma área que acho que todo criativo passa, que é ter um espaço em branco, porque mesmo que eu idealize um retrato de raiz, nunca é de raiz. Aquela pessoa tem um passado, aquela pessoa tem um objetivo, claro. Tenho que comunicar, vou fazer uma capa, ou vou fazer uma capa, vou basear-me, vou ouvir as músicas e vou ver o que é que aquilo me cria. E eu,
de há uns anos para cá, comecei a fotografar uma atleta olímpica e no fim ela pediu-me uma sessão um pouco mais para ela e é normal isto acontecer e a fiz e entreguei-lhe e nunca vi as fotografias expostas, até que um dia ela publica uma das fotografias e diz que levou-lhe bastante tempo publicar aquilo e abre-se um pouco, foi no dia da mulher, se não estou em erro, e explica a relação que ela tem com o corpo. E foi isso que despoletou basicamente no espaço de 3, 4 dias, depois de ver aquele post, eu percebi que eu queria fazer aquilo. O projeto chama-se Formas, porque formas têm vários significados, um deles é a forma ou a silhueta da pessoa, e outro é a forma como nós tratamos ou como nós falamos, não é? Quando perdemos a forma, e a sociedade perdeu um pouco a forma com o feminino e com o desporto. E é isso que eu sinto aqui. Eu próprio, nessas fotos, sabendo que a modelo, portanto, ela é atleta olímpica de canoagem, portanto, ela tem uma estrutura de ombros bastante pronunciada, de bíceps, tríceps, tem uma cintura menos e pernas desenvolvidas que o resto do corpo. Ok. Porque o próprio desporto assim faz, o sim, moda. Sim. E só nesse momento é que eu me conseguia perceber do verdadeiro peso que isto tem para a atleta. Então, esse projeto tem várias componentes. Uma tem a ver com o desporto. O desporto é uma coisa que nós fomentamos numa sociedade, que a pessoa passa de praticar um desporto, a fazê-lo bem, a ser federada e de repente um dia representa o país. Portanto, ela é uma figura de orgulho nacional. Ok. No momento em que ela sai do pódio, ou que ela tira o maiô, ou que ela tira a indumentária do desporto com as cores de Portugal, Vêm as inseguranças? não, ela passa a ser um ser à parte. Porque a sociedade é muito machista, o homem com um desenvolvimento muscular é uma razão de se ver, a mulher é de se apontar o dedo. Enquanto tu escolhes a roupa em função da meteorologia e do teu evento social, elas também se querem mostrar os ombros, se não querem. E foi engraçado que esse post ficou viral, esse post rapidamente começaram a seguir outras atletas e eu perdi o pudor todo e comecei a interagir com elas, a perceber se estava relacionado, se sentiam o mesmo, e pouco a pouco foram-se juntando mais atletas ao projeto. Neste momento são 6, estamos quase a fechar, eu quero fechar em 10 atletas, e para o ano é um bom ano para promover isto, consciencialização sobre isto. Enquanto que apontar o dedo a alguém de outra etnia é uma coisa hoje em dia completamente proibitiva, ou de outra orientação sexual, apontar o dedo a uma pessoa mais musculada é uma coisa que parece que não é mau, mas que todo dia mói essas pessoas e não faz sentido. Então, o objetivo principal deste projeto é sensibilizar a sociedade. Não apontem o dedo. Não faz sentido. E o segundo aspecto tem a ver com os próprios atletas. Eu quero que haja uma sensibilização interna. Isto é uma realidade. Como no desporto, a homossexualidade foi sempre uma situação, como há outras situações que se colocam no desporto, e esta é uma delas. Então, esse projeto vai ser composto por 10 atletas que no desporto, de certa forma, aquilo modifica ou adultera o físico delas. Portanto, temos aqui lançamento de peso, Lançamento de peso, então. 400 metros, halterofilismo, canoagem. Às vezes temos o inverso. Então aqui não quero forçar ninguém a fazê-lo. Para mim as pessoas têm que acreditar no projeto. Eu já falei com pessoas, com atletas ou ex-atletas de natação, por exemplo, que acabam por ter uma estrutura de ombros larga. Larga, sim. E essa pessoa diz: olha, eu nunca tive nenhum problema. Portanto, ela nunca sentiu esse peso. Portanto, para mim não faria sentido representá-la nesta... Por isso eu queria também que esta exposição tivesse um cunho para a sociedade e um cunho também para elas, que elas se vissem de outra forma. O projeto tem 3 elementos, foram crescendo, porque eu comecei a entrevistá-las e decidi que eu queria gravar as entrevistas. Ok. Porque há pequenos detalhes, que é daí que está a despoletar a parte principal desta exposição, que eu vou fazer um díptico, que são 2 imagens, em que eu vou descontextualizar o atleta de uma e de outra. Ok? Se uma atleta me diz que ela
não gosta de ser convidada para casamentos, porque ela com o vestido sente que se expõe mais, e ainda por cima estamos durante todo um dia num evento onde as pessoas estão todas a olhar, e ainda há aqui toda aquela coisa de ei, grandes costas, ei, ainda nos bate, e elas ouvem com cada coisa, mesmo de amigos, que os amigos não acham que estão a fazer mal, mas que mói, não é? Que tu passas a ser vista como um ser à parte. Vamos com não sei quem porque ela nos defende. Epá, mói. E eu quero desconstruir na cabeça delas esse peso. Por isso, o díptico, uma dessas passagens onde elas não se veem bem, eu quero vesti-las atleta e pô-las nesse evento, e vesti-las da indumentária desse evento e pô-las no como centro de treino delas. Isso é giro. Que é para as pessoas perceberem porque é que não me faz tanta confusão um atleta no meio de um casamento, que honestamente faz, mas parece que as cores de Portugal ou as cores do país que for cegam-nos acima de perceber porque é que ela está nesse espaço. E a segunda fase desta exposição passa por umas imagens em que eu quero confrontá-las apenas com folhas. Não são nus, não, longe disso, mas pôr a pessoa a perceber que cada uma delas vai estar junto a folhas de uma planta. As folhas, e agora aqui depende da teoria, há duas teorias sobre a evolução e Lamarck, se evoluíram ou se estavam adaptadas. A folha é da forma que é e graças a isso sobrevive naquele ambiente. Claro. Um cactus sobrevive porque sabe reter a água. Uma folha de uma floresta tem que ser mais larga porque tem menos exposição solar E precisa o corpo de mais... delas é exatamente a mesma coisa. E é aqui, mais uma vez, nessa segunda parte, eu quero expor as pessoas a... Porque é que nós criticamos tanto o corpo feminino musculado e não só musculado? Pois não é só o musculado. Não. A crítica do corpo feminino é fácil, a do corpo masculino Nunca. Não, para quê? Eu quero trazer um atleta que, na competição em que ele está, não pode ter acima de um peso para estar naquele escalão. Pois. Portanto, aqui temos a inversão. Não é? E a pessoa é vista, e mais uma vez, nós vemos de uma forma distinta uma mulher com pouco peso do que vemos um homem. Claro que vemos. Portanto, a sociedade está sempre... a mulher parece que tem que estar sempre num determinado padrão físico, independentemente do resto que fizer. O homem não. É verdade. E vemos isso em todas as áreas, até nas áreas onde eu trabalho, na publicidade. Fazer uma publicidade com dois homens a beber bejecas com a barriguinha de fora Está na boa. não é depreciativo. Não é? É verdade, tens razão. Enfim, por isso esse é o grande desafio. É um desafio que as pessoas pensam que a fotografia basicamente é chegar, fotografar e ir embora. Essas pessoas estão-se a preparar para os Jogos Olímpicos o ano que vem. Essas pessoas têm que estar em concentração, ou algumas delas, pelo desporto que praticam, têm que praticá-lo em Montemor, a 300 e tal quilómetros daqui. Sim. E eu estive a fazer contas assim por alto e eu vou ter que fazer para aí uns 5, 8 mil quilómetros para fazer isto. Mais as despesas inerentes a isto tudo, mais câmaras, mais, portanto, há todo um processo que infelizmente quando nós queremos fazer algo a esse nível cultural, ou temos capitais próprios ou temos que ir atrás deles. Exatamente. E a maior parte das pessoas criticam eu ir atrás deles. Tu ir atrás do capital, enfim, não é fácil, mas tenho-me cruzado com pessoas que a verdade é que a maior parte tem-se debruçado sobre este projeto, não sou só eu, já é uma equipa, e pronto, e estamos todos a dar o litro para tornar isto realidade, incluindo os atletas. Estão a dar e como disse, e como estavas a dizer há bocado, claro que estas fotos vão mexer com elas. Claro que a parte mental é muito importante para um atleta, para o desempenho de um atleta. Aliás, fala-se tanto sobre isso, não é? Do Ronaldo e da preparação e disto e do outro. E, mais uma vez, eu continuo a dizer, o desporto, e cabe principalmente aos meios de comunicação, tem que pensar um pouquinho mais. Porque é que um Salah, que é muçulmano, faz o Ramadão, é notícia cada vez que ele vai fazer Ramadão, porque o desempenho dele vai baixar. Mas as atletas que têm o período todos os meses, é um tema do qual nunca se fala. Nunca se fala. Não é? Do qual não temos uma calendarização distinta em função disso. E é uma questão de equidade e não uma questão de... É um tema que acho que ainda é preciso fazer por isso. Por isso, voltando agora à superfície,
não queria que fosse um projeto que fosse só espetacular pela componente de imagem ou pela componente Não, queres que técnica. seja uma coisa que Que perdure venha e que tenha um objetivo. me abanar um Que bocadinho os transcenda, sim, que alicerces. transcenda um pouco a imagem. Claro, quero que seja bonito. Não é? É a minha forma de ver e de fazê-las ver a elas próprias de uma forma diferente. Olha, eu acho, primeiro parabéns porque de facto a ideia é genial. E eu vou ficar estou muito curiosa para ver o resultado final. E é muito engraçado, essa tua preocupação é bonita de se ver, porque Chega um momento, independentemente daquilo que nós atingimos, que há o giving back que nós temos que dar, não é? é verdade. As pessoas dizem, mas porquê é que estás a fazer isso? Mas isso tira tempo, ou eu durante o Covid entrevistei quase 50 fotógrafos, fiz cursos online, as pessoas, mas porquê tanto? Porquê dar tanto? A primeira coisa que eu digo sempre é, e porquê não? Não é? E segundo, se isto mudar o filho de alguém, e alguém mudar o meu filho, Está ótimo. tá win-win. Está feito. Pedi-te um poema e tu, curiosamente, escolheste do Osvaldo Montenegro e este poema é muito bonito. Vou tentar ler sem me atrapalhar muito. Chama-se Metade. Que a força do medo que tenho não me impeça de ver o que anseio. Que a morte de tudo em que acredito não me tapa os ouvidos e a boca, porque metade de mim é o que eu grito, mas a outra metade é silêncio. Que a música que eu ouço ao longe seja linda, ainda que tristeza, que a mulher que eu amo seja para sempre amada, mesmo que distante, porque metade de mim é partida, mas a outra metade é saudade. Que as palavras que falo não sejam ouvidas como prece e nem repetidas com fervor, apenas respeitadas como a única coisa que resta a um homem inundado de sentimentos, porque metade de mim é o que eu ouço, mas a outra metade é o que eu calo. Que essa minha vontade de ir embora se transforme na calma e na paz que eu mereço, e que essa tensão que me corrói por dentro seja um dia recompensada, porque metade de mim é o que eu penso, mas a outra metade é um vulcão. Que o medo da solidão se afaste e que o convívio comigo mesmo se torne ao menos suportável. Que o espelho reflita em meu rosto um doce sorriso que me lembro ter dado na infância, porque metade de mim é a lembrança do que eu fui e a outra metade eu não sei. Que não seja preciso mais do que uma simples alegria para me fazer aquietar o espírito e que o teu silêncio me fale cada vez mais, porque metade de mim é abrigo, mas a outra metade é cansaço. Que a arte nos aponte uma resposta, mesmo que ela não saiba e que ninguém a tente complicar, porque é preciso simplicidade para fazê-la florescer, porque metade de mim é plateia e a outra metade é canção. E que a minha loucura seja perdoada, porque metade de mim é amor e a outra metade também. Explica-me porque é que escolheste este poema. Não te faz sentido? Faz todo o sentido. Faz todo o sentido, mas quero ouvir tu explicar, a tua explicação. Primeiro casei-me ao som deste poema e é um poema que diz-nos muito a mim e a Carolina. E dois, é porque eu olho para isso, ouvido agora por ti novamente, e reflete a minha vida. É isso que eu sinto. Acho que esse nem merece explicação. Não merece, não. Não é preciso. Para terminar, vamos terminar com música. E dos etéreos Sigur Rós, escolheste Saltar nas Poças. E por isso vamos ouvir Opipola. É muito engraçado que eu fui ler o que é que significava Opipola para perceber do que é que estávamos a falar. Vamos ouvir os Sigur Rós.
ficávamos agora aqui a ouvir esta música, ou ficávamos. A música tem uma cena impressionante. O facto de tu não entenderes o que eles estão a dizer não interessa muito pouco. Porque. Sente-se. Não é? É impressionante. Eu ia te perguntar porquê, mas não vou. Vou-te antes dizer que este programa se chama Ganas de Conversar e vou perguntar-te de que é que tu tens ganas, Paulo. Da mudança. Da mudança a meu nível, ao nível dos outros. Portanto, é aquilo que eu vou sempre atrás. É aquilo que me motiva. É a mudança. Que bom, essa resposta é boa. Gosto disso. Pronto, é isso. Obrigada. Muito obrigada por teres vindo e por teres partilhado connosco estas coisas bonitas que tu fazes e que vais fazer. E é isso. Obrigada por estás aqui e por seres meu amigo. Ora, essa. Eu é que agradeço. Até à próxima. Foi difícil aqui no final, é? Estava a ver a patinar. Energia, desejos, vontades, ganas. Ganas de conversar.